Ok, e aí eu vou botar você como host para você poder começar a trabalhar aí com o Make Host. Pronto, pronto. Ok. Ok, Sou tá host agora. gravando. Ok, boa noite, gente, oficialmente. Boa noite. Boa noite. Bora lá. Denise, fala um pouquinho da sua parte aí. Apesar que é interessante, a gente vai deixar acontecer, mas fala um pouquinho Aham. sobre a questão da aromaterapia. Tá. Bom, as meninas que estão junto com a gente aqui no Zoom, elas já conhecem um pouco do meu trabalho, né? Inclusive a Eliane, que está aqui, foi ela que me apresentou a Terra. Eu já trabalhava com aromaterapia, mas eu usava outras marcas, né? E vou falar para vocês, a Eliane me apresentou, eu comprei o primeiro kit com ela, comprei dela, né, inclusive, por conta de uma sinergia para dor, né? Muito interessante o Deep Blue, uma sinergia que só a Terra tem, que é maravilhosa para dor. Que não é, ele é blue, né? É para outro dia, não é para hoje. E Ah, tá. ele inclusive é azul mesmo, né? Olha que interessante. Então, deixa eu contar sobre a aromaterapia para vocês, né? Porque eu trabalho com as terapias quânticas, o reiki quântico, né? As barras de axis já faz bastante tempo que eu trabalho com reiki, com essas coisas, com os cursos e os atendimentos, né? À distância e presencial. Porém, eu fiz o curso de óleos essenciais com a Terra Flor já em 2013, faz bastante tempo. Eu fiquei apaixonada. No curso mesmo, eu já comprei o kit de 20 óleos. O kit deles é de 20 óleos, gente. É um mega investimento, né? Eu falava assim, não, eu vou comprar só esse, não só aquele, não só aquele outro. No fim, eu comprei o kit mesmo, porque não tinha muito o que fazer. E fui usando e fui tendo muito resultado, né? Com várias questões, né? Sim, com várias questões e tudo mais. E aí, o que aconteceu, né? 2 anos atrás, eu fui numa ginecologista quântica, né? A médica é ginecologista, obstetra, ortomolecular, e tem uma lista extensa aí de especializações, né? E eu cheguei lá, né? Eu sempre tive um pouco de medo de médico, né? Assim, vou no médico, acho que o cara vai achar um bicho de 7 cabeças dentro de mim. E eu estava nervosa naquele dia. E Alexandre, você acredita que ela chegou para mim e falou assim: para tudo, senta aí. Aí ela foi lá, pegou 2 vidrinhos da Doterra. Eu falei: gente, essa mulher não existe. Pegou 2 vidrinhos da Doterra, o olíbano e o copaíba, tá? Abriu, ela falou assim: abre a boca, 2 gotas, uma gota de cada um. E aí ela ficou me enrolando, literalmente. 5 minutos depois, eu estava mais zen do que um monge tibetano. Eu estava assim, Nossa. então, né, não sei o quê. Eu não fiquei bêbada, mas eu fiquei zen. Já fez o efeito, hein? Fez muito efeito. E isso é a mágica do óleo essencial. O efeito é rapidíssimo, né? E daí eu conversei com ela, né? Eu falei, você tá usando o doTERRA? Olha só que coincidência, né? Porque eu tava naquele namoro, mas eu não tinha me cadastrado ainda. E que a doTERRA trabalha por associação, igual o Sam's Club, sabe? Você tem que, né, fazer um cadastro para poder comprar. Ou você compra de alguém, né? Mas enfim, quando a gente faz o cadastro, a gente compra com 25% de desconto, que é bacana, né? E daí ela falou assim: não, é que você não sabe, eu tenho os meus amigos da medicina quântica, dos florais quânticos, daquele monte de equipamento, igual você viu lá na Lucia Arantes, né? Aquele monte de Sim. equipamento, de coisas diferentes e tal. Eles testaram todos os óleos essenciais. Não tem para ninguém. A doTERRA é o melhor de todos, disparado. Não perca tempo comprando outras marcas. Eu falei, cara, mas eu tenho um monte de óleo essencial em casa de outras marcas, né? O que eu faço com isso tudo? E eu fui usando e fui renovando, né? Então, na hora de renovar o estoque, eu fui trocando. Mas foi a doutora Marlene Siqueira que me deu o empurrão final, assim, para eu me cadastrar na doTERRA e começar a usar a doTERRA.
E você que trabalha com radiestesia, para quem não sabe, gente, o Alê também é radiestesista, né? Trabalha com a mesa radiônica, a mesa quântica, mas ele vai falar dele daqui a pouco. Você pega o pêndulo, bota na mesa e testa para você ver. É impressionante a diferença que dá. Eu tinha, quando eu comprei a doTERRA, eu tinha 4 marcas de lavanda em casa. A lavanda é o nosso carro-chefe, assim, né? É o Rescue. A gente usa para muita coisa. Então, eu tinha 4 marcas de lavanda em casa. Eu falei, eu vou botar as 4 marcas com um pêndulo aqui em cima desse gráfico e vou testar. Não tem para ninguém. Não Muito tem. bom. É impressionante a potência. É muito maior, bom. né? Legal, Denise. Então, assim, eu vou me apresentar. Sim. Meu nome é Alexandre Nicolini, sou terapeuta também, terapeuta holístico. Vamos dizer assim, holístico no sentido de a gente cuidar do ser como um todo, né? A gente não divide partes aqui, o que é físico, o que é energético, então a gente usa o termo holístico, holístico para dizer que é integral, é assim como deveria ser a medicina um dia, né? Integrativa, né? A gente unir os conhecimentos da medicina convencional, que trata do corpo físico, que este é o objetivo da medicina, e integrar com os conhecimentos energéticos, que é isso que a gente vai falar aqui hoje. São 2 técnicas muito bacanas que a gente está falando. Aromaterapia, que é algo que você viveu e é uma verdade para você, porque você experimentou, teve a sensação, e isso mudou algo no seu campo. E para mim, do meu lado, hoje eu vou falar da cromoterapia. A cromoterapia eu trabalho com ela desde 2017. Eu fui formado pelo mestre Val Capelli, inclusive ele é autor desse livro aqui muito bacana, que chama Cromoterapia, o Segredo das Cores. É um livro bem baratinho, mas aqui ele ensina como a gente pode aplicar a cromoterapia na questão emocional e também física. Então, tudo é integrado, né? Existe uma parte de nós ainda que quer separar tudo. Isso aqui é corpo, isso aqui não é, mas nós somos seres integrais. Temos um corpo biológico, temos um corpo emocional, temos um corpo mental. E tudo que a gente está falando dentro dessa proposta de hoje é integrar essa questão dos benefícios dessas 2 técnicas. Então, como a cromoterapia e a aromaterapia podem trazer os benefícios. Então, nós criamos uma série de lives, já falamos sobre a cor vermelha e falamos também sobre os aromas que têm a função equivalente da cor vermelha para essas aplicações, né, Denise? A gente já fez isso faz 2 semanas atrás. Semana passada a gente tentou fazer a live do laranja, porém por questões técnicas não foi possível. E aí a gente acabou escolhendo aí até por sugestão da Denise fazer no Zoom para deixar gravado isso aqui. Quem não puder acompanhar até o final não tem problema, mas vai ficar gravado isso no Facebook e depois a gente vai subir também no YouTube. Tá? Então, hoje nós vamos falar de 2 cores, o laranja e o amarelo. Então, até por uma ordem de frequência, tá, Denise? Se você me permitir, eu gostaria de começar a falar sobre o laranja. Tá? Então, poucas pessoas conhecem sobre a aplicabilidade do laranja. Eu trouxe um material aqui e eu vou estar compartilhando na tela. Eu vou estar dividindo aqui com vocês. Só um minutinho. Eu estou checando o Facebook aqui porque não entrou. Tá. Vendo o que está acontecendo aqui. Ok. Mas pode seguir, tá? Tá. Eu só estou esperando aqui a tela formar. Sim. Já está entrando. Entrando o quê? A minha tela ou o Facebook? A sua tela. A minha tela, tá. Só um minutinho aqui, que aí eu já... Eu vou aqui para a sala aqui, gente, porque... Peraí, que eu não estou me vendo agora. O que vocês estão vendo aí? Já está me vendo aí ou não? Nossa Senhora. Não entrou? Não, Tá preto aqui para mim, tá? Tá preto?
Mas está dizendo que você começou a compartilhar, então acho que vai entrar, não é? Tá pausado aqui, peraí. É, Um cara, minutinho. não entrou no Facebook, sabia? Não entrou? Não entrou. Esse cara me deixou na mão. Alguma coisa, Peraí, só um minutinho. alguma coisa não funcionou. Olha lá, tá entrando aí. É só você escolher a tela. Tá, só vou maximizar aqui, Aham. tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as cores. Vamos ver se já apareceu para você aí. O slide 1. Ainda não. Apareceu aí já? Ah, agora abriu, abriu. Laranja. É o título, Ok, tá. né? Isso, tá? Então, eu vou colocar aqui na sequência. Aqui entrou propriedades do laranja, certo? Sim, sim. Só que Ok. tá em Então, branco ainda. Isso. tá em branco. Então vamos começar a falar um pouquinho rapidamente. O laranja, ele tem como propriedade, ele é um ativador da vitalidade do corpo e o intelecto, favorecendo a elaboração de pensamentos inovadores e inusitados. Ele estimula empreender novas ideias e o pioneirismo. Vai marcando isso, tá? Ele desperta a ousadia e a coragem. Ele afugenta os medos e as tristezas. Acentua o magnetismo pessoal e a capacidade de argumentação. Ele promove a autoestima, despertando os atributos do ser. Ele induz a nossa espontaneidade e favorece a vencer as barreiras da indecisão e o despertar dos talentos. Estimula o apetite e ajuda na digestão. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a ação da cromoterapia do laranja, tá? Então vamos lá. Primeiramente, é um energizador e auxiliar na regeneração de fissuras, fraturas, fraquezas ósseas, musculares e é capaz de corrigir o raquitismo ou fragilidade óssea. Essa é a ativação do cálcio, o que diminui a excitabilidade neuromuscular, reduzindo tremores corporais. Porém, em casos de traumatismos, auxilia os músculos na fase de recuperação, retardando a fadiga nas dores musculares causadas pela tensão e estresse. Tem ação antiespasmódica incontestável. Ele corrige fragilidades provocadas por distúrbios do metabolismo do cálcio e do fósforo devido à carência da vitamina D. Então a gente sabe que a questão da vitamina D é muito importante na nossa vida, principalmente com relação à imunidade. E o nosso corpo ele não tem a capacidade de criar a vitamina D, então a gente depende basicamente dos raios solares. E de uma outra fonte também seria o óleo do fígado de bacalhau. Então a gente não tem como fugir disso. Se você não tem vitamina D no seu corpo, você está extremamente vulnerável do ponto de vista de imunidade, que é um dos pontos que nessa época está vindo muito à tona, tá? Sendo, portanto, indicado para fraturas e fissuras no esqueleto. Então já perceberam que o laranja ele tem uma ação muito forte na parte óssea e muscular, tá? Esta cor em particular. E também na parte das gorduras, pois ele regulariza o fluxo dos líquidos no organismo, né? Tanto a parte da água, da linfa e das secreções, auxiliando na queima das gorduras localizadas, proporcionando o rejuvenescimento e vitalidade física. Então, laranja e vitalidade tem tudo a ver. Desintegra cálculos renais, vesiculares e da bexiga, devido à ação do potássio e do cálcio, que são estimulados pelo laranja. Ajuda a desfazer cistos e tumores, tá? Então, ele tem essa ação, a cor laranja, em amolecer, né, o cisto e o tumor. O tumor é uma situação as células onde elas começam a se multiplicar de uma forma desorganizada. E os cistos, numa outra hora também, mas eles são estruturas mais sólidas. Então, o laranja ele entra amolecendo isso. Então, a gente, quando aplica,
a lanterna com a cor laranja, a gente está ajudando que o tumor ele vá amolecendo, ok? Por agir na defesa do organismo contra infecções, o laranja coordena a ação do sódio e do potássio, em cuja presença os tumores não progridem. É uma cor quente e, por isso, dissolve formações internas e externas do organismo, tanto da parte óssea e das cartilagens, quanto das glândulas e dos outros tecidos. Ele fortalece e expande os pulmões, controlando e estimulando a respiração, intervindo no sistema endócrino, mais especificamente nas glândulas tireoide e paratireoide. E a vibração da cor na tireoide expande os pulmões também. Tonifica o estômago, ajudando no metabolismo do cálcio, minimizando a excitabilidade neuromuscular. Só para finalizar aqui, estimula as glândulas mamárias, aumentando a produção do leite após parto. Facilita a comunicação, já que favorece a expressão e o diálogo entre as pessoas, e ajuda na assimilação das novas ideias, induzindo a iluminação mental, transmitindo um sentimento de libertação da limitação das funções corporais e mentais, proporcionando alívio para as repressões, dissipando a depressão e o desânimo. Ele ameniza as perturbações emocionais e espirituais que afetam o estômago, porém pode causar vômitos. Isso é muito raro, mas pode, ok? Já que dissolve as energias e libera a área para um fluxo energético normal. Por ser uma cor quente, favorece essa transmutação energética, melhorando a relação corpo-espírito e é considerado o raio da sabedoria. Alguns cuidados com laranja na cromoterapia. Esses cuidados a gente sempre fala do excesso, ok? Então, o excesso do laranja na mente e nas emoções pode induzir a falta de moderação, devendo ser usada com discernimento. Quando é negativamente utilizada, pode promover ações destrutivas e desespero, ou exibicionismo ostensivo. Deve-se restringir o uso dessa cor à cabeça e usá-lo somente em casos especiais e bem definidos, ok? Então, aqui eu falei um pouco da questão da cromoterapia. Eu vou voltar aqui para o bate-papo só para falar o seguinte. Eu vou deixar aqui, mostrar um instrumento de cromoterapia. Isso aqui é uma lanterna cromoterapêutica, tá? Então, a utilização dela é preciso estar apoiado em um protocolo. Tá? Então, tudo que se faz na cromoterapia, a gente tem um tempo de aplicação, tem um período para se fazer isso. Então, tudo que eu falei do ponto de vista de ação no corpo físico, o que a gente está fazendo? Poxa, mas é uma luz laranja, o que uma luz vai interferir no meu corpo ou beneficiar no meu corpo? Nós sabemos que as nossas células têm essa composição da água. E a água, ela é extremamente sensível à luz. Então, quando a gente está recebendo a luz, isso causa e cria no nosso corpo uma sintonia vibracional. Então, quando eu estou colocando qualquer parte do corpo sobre a ação do espectro desta energia do laranja, eu estou criando um campo energético vibracional, uma informação. Então, normalmente a gente faz aplicação de 5 a 10 centímetros na área e vai fazer o protocolo. Por exemplo, se você vai atuar numa questão física, tem uns protocolos que você pode consultar e você vai perceber que, por exemplo, você vai atuar aqui. Vamos falar aqui da questão do laranja. Tá? Eu vou falar um protocolo só. No caso de depressão, então a gente vem com a luz amarela por 5 minutos, laranja por 10 minutos, tá? E na região frontal e no peito. Então, um protocolo de 15 minutos. Isso, você vem aqui, exatamente, você vê que é restrito. Então, você tem lá 5 minutos do laranja. Perceba que existe uma contraindicação do laranja na região da cabeça. Não pode ser muito, porque é uma cor quente, tá? Mais 5 minutos já é. E mais 10 minutos na parte do peito, com amarelo, tá? Então, isso aqui você já começa a tratar quadros de depressão. Ele vai dissolvendo
essas energias que estão fazendo com que a pessoa tenha pensamentos negativos, pensamentos repetitivos. Então, é assim, a cor, ela é um campo de energia com uma frequência, tá? Eu vou ver se eu pego o caso aqui de uma questão física. Eu acabei falando de uma questão emocional, mas vamos lá. Eu tinha até separado aqui, mas vamos ver aqui. Enjoo, não. Questão muscular. Uma fimose, por exemplo. Aplicar luz laranja 10 minutos diretamente na região. Tá? Então, tem alguns casos na cromoterapia que você faz a aplicação combinada com outras cores. Sempre do quente, as cores quentes, que seriam vermelho, laranja e amarelo, indo para as cores frias. Então, você passa pelo verde, que é um espectro neutro, e você entra nos espectros frios, que seria o azul, o índigo e o violeta. Essas são as 7 cores que a gente utiliza na cromoterapia. Tá? Bom, depois vai me vir aqui mais alguma coisa aqui. Mas basicamente, nódulos de tireoide, por exemplo. Você começa com a aplicação aqui de 5 minutos com a cor laranja, 5 minutos da cor verde e 5 minutos da cor azul. Tá? Então, esse é um protocolo bem simples, que você está combinando o laranja com outras cores. Tá? Você Nos sabe que pulmões também. para tiroide, a gente usa também o capim-limão, né, que é amarelo, né, está entre o amarelo e o laranja. Usa cravo, mirra e olíbano também. Então, a gente junta um pouco a força de óleos essenciais de árvore, né, que traz a questão da raiz, e usa também os amarelos. Muito bom. Amarelo, muito laranja, bom. porque o lemongrass, ele tá um pouco lá e cá, assim, o capim-limão. Uma coisa muito bacana de a gente perceber é o seguinte, que essa questão de unir as possibilidades de tratamento sempre é uma coisa muito interessante para o nosso corpo, porque não tem como fazer mal com cromoterapia, não tem como fazer mal com aromaterapia. Você tem que ter o quê? Um discernimento da quantidade. Sim, né? sim. Às vezes, quando menos é mais para o corpo. Né? Então, assim, eu ia falar só da questão dos pulmões. É um outro tema que está vindo muito à tona por causa do Covid. Né? Porque o Covid, ele tem essa questão de agressão no pulmão para as pessoas que já têm uma vulnerabilidade, uma doença pré-existente, ou já teve uma tuberculose, já teve qualquer questão pulmonar, ou já tem uma deficiência porque a pessoa não respira direito. A luz laranja é a melhor luz. Ela é a luz que vai criar o campo de fortalecimento dos pulmões. Então, essa ação respiratória, ela é excelente para fortificar essa área. Né? E o protocolo é muito simples, 10 minutos de laranja. E você também pode fazer uso da respiração da cor laranja. Como é que faz uma respiração da cor laranja? Isso aqui já é um exercício mental. Você simplesmente fecha os olhos e você inspira. Imagina que o ar que está entrando pela sua narina, ele está com a cor laranja. Então, quando você recebe e você dá este comando, é exatamente isso que seu corpo está recebendo, a cor laranja. Então, às vezes, na meditação, a pessoa pode incorporar a propriedade da cor, desde que ela saiba para que serve, tá? Para isso, então, eu vou fortalecer meus pulmões, eu vou parar 3 minutos por dia e vou inspirar a cor laranja. Ela não precisa ter a lanterna de cromoterapia para isso, ela pode fazer isso agora. Ela vai estar tornando os brônquios, toda a estrutura do pulmão mais fortalecida. Tá? Então, aqui eu dei um exemplo. E você já agregou. Você quer falar mais um pouquinho da aromaterapia nessa ação? Não, deixa eu te falar do pulmão, né? Porque, assim, essa questão do pulmão e do laranja é uma coisa bem interessante, porque o laranja na aromaterapia, a laranja Laranja doce... aqui, ó. Ó, então, laranja ó, aqui, ó. a gente tem laranja doce,
tem grapefruit, que é a toranja, tem tangerina, né? A gente tem outras essências aqui, outros óleos essenciais. Mas assim, normalmente eles são usados com uma função antidepressiva, com a função de Ok. trazer alegria. Laranja é sinônimo de alegria na aromaterapia. A gente usa para trazer essa elevação espiritual, para trazer abertura, para trazer expansão, né? E se Aham. você for ver na metafísica, o pulmão ele é associado, na medicina chinesa também, o pulmão é associado a sentimentos de tristeza, Sim, né? E quando a gente está exatamente. triste, o nosso sistema imunológico cai e aí, eventualmente, qualquer bactéria, fungo, qualquer Covid da vida pode ser um invasor, porque a gente está com as nossas defesas baixas, né? É. E aí você tem um pulmão que trabalha com laranja, ele vai fazer justamente isso, o trabalho da laranja doce, da toranja que a gente tem aqui, ou de outras essências que são de cítricos, né? Que tem essa coloração laranja, justamente a gente usa no difusor, a maior parte das vezes, porque o cítrico na pele, ele agride um pouco, né? Ele Ok. para colocar na pele direto, tem que diluir num óleo de coco ou num outro óleo vegetal. E também tem de tomar cuidado com o sol, porque vai manchar se você passar e sair no sol direto, né? Certo. Se Às for vezes, puro, né? sim, igual o limão na praia, né? Mesma coisa. A laranja, ela tem uma certa acidez, essas frutas. Então, elas precisam ter esse cuidado. Quando você passa na pele, você não expõe logo ao sol. Você tem que esperar 16 horas, né? 16 horas. 16 horas, tá? Ok. Então, porque assim, tem algumas misturas que a gente faz para microcirculação, para veias, para ajudar a limpar essas coisas do organismo, que são passadas mesmo, uso tópico, né? Não é Uhum. inalando. E aí você tem que tomar esse cuidado. Se você mora em Santos e vive de short, você não vai, né, usar, tem que usar de noite, né? Tem que usar de noite só, não Sim. pode usar de dia, né? É. Esse é um cuidado que tem que Muito tomar, bom. né? Agora, sim, Então, Denise, isso. Uhum. não, que Pode você fala continuar, menos é desculpa. mais, na aromaterapia isso é uma verdade verdadeira, sim, total, porque tem uma regra de bolso, assim, né? Uma regra básica de que se você for ingerir, né? Você for colocar na água para tomar e tudo, a proporção é uma gota a cada 20 quilos. Só que se você tem Olha 80 só que quilos, poder, hein? É. Você tem 80 quilos, você não vai fazer 4 gotas de vez. Você começa com uma ou com duas. E, eventualmente, você já vai ter o efeito que você precisa. Você não, dificilmente a gente chega nas 4 gotas. Só quando a pessoa está realmente muito doente, entendeu? Tem uma coisa muito pesada, muito crônica para trabalhar. Senão, a Certo. gente fica, às vezes, na metade do protocolo máximo. Assim. Mas Sim, eu te muito interrompi. bom. É, não, não interrompeu, não, agregou muito. Esse assunto que você falou, a gente falou da questão dos pulmões, e é isso mesmo, na metafísica da saúde, quando uma pessoa começa a entrar nas emoções de tristeza continuamente, ela cria as condições físicas, vamos lá, vamos olhar do ponto de vista mental e emocional. Porque a doença não é algo que vem de graça, é algo que a gente cria no nosso corpo. A gente cria as condições para que o corpo físico tenha as brechas para se conectar com essa enfermidade, digamos assim. Então, tudo que diz respeito ao pulmão tem a ver realmente com a tristeza. Na cromoterapia é igual, tá? Uhum. Tanto que você viu, o protocolo do laranja é para a Sim, questão da sim. tristeza. E Tem olha tudo a só, ver. e qual que é o oposto? E qual que é o oposto disso? Né? É a alegria. Alegria. Então aqui existe um material, é, Sim. existe uma escala de emoções. Eu tô apenas colocando aqui para vocês verem que teve um cientista americano chamado David Hawkins que ele criou uma tabela com 17 emoções diferentes, tá? Então, a emoção da tristeza, ela é 75 Hz. Então, quando eu estou assistindo um Uhum. noticiário, eu estou assistindo alguma coisa que está me colocando numa emoção de tristeza,
eu Uhum. estou vibrando a 75 Hz. 75 Hz. Então, eu estou deixando o meu pulmão, essa região aqui, mais vulnerável ainda para criar as condições de estabelecer uma facilidade em entrar em contato com vírus, bactérias. Então, assim, eu mesmo estou criando as condições de ficar doente, com o sentimento que eu estou me alimentando continuamente. Então, precisamos olhar essa questão da nossa frequência vibratória Sim. continuamente, tá? Então, assim, se você quiser estar vibrando numa vibração de alegria, seriam 540 Hz. Olha quanto que a gente tem que elevar É, a nossa vibração para é uma maravilha poder isso. estar operando num corpo de saúde. Então, para ter saúde física, primeiro precisa ter a saúde emocional e psíquica. Não dá para ter um corpo saudável se a gente não cuidar dos elementos emocionais e mentais. Não dá, não tem como. E até vou agregar uma informação, a Organização Mundial da Saúde, em 1998, ela reconheceu que para a pessoa ter saúde, porque saúde, em outras palavras, significa equilíbrio, você tem que ter ela em Sim. 4 patamares. Foi incluído o termo saúde espiritual. Que Isso não legal. era reconhecido, não era reconhecido pela OMS até 1998, mas foi incluso. Inclusive existe também uma CID, né, aquela Uhum. classificação que os médicos usam, só que eles, por não, às vezes não estudar ou não querer se aprofundar nisso, eles poderiam colocar lá, né? A pessoa está sob um processo obsessivo, então aí ela indicaria o quê? Um terapeuta para cuidar daquela situação. Sim, sim, Então, sim. existe essa visibilidade que a saúde precisa ser tratada no nível espiritual, psíquico, social e biológico. Tá? Então, a gente precisa olhar para isso no futuro como medicina integrativa. Então, nos protocolos de cromoterapia, a gente nunca pode falar para a pessoa, pare de fazer seu tratamento com ele. Não, ele nunca pode fazer isso. Mas Sim. podemos complementar com Uhum. aromaterapia, podemos complementar para acelerar o processo, muitas vezes, de cura. Tá? Uhum. Então, se a pessoa está fazendo, por exemplo, um tratamento lá de gripe, você entra com a aromaterapia, entra com a cromoterapia, isso vai fortalecer o Entrando seu alguém corpo aí, né? físico. Eu vou autorizar aqui, tá? Ela me chamou no Instagram agora. Chamou? Sim. Mas entrou. É que para mim não aparece mais, agora eu não sou mais host. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Dá uma autorizada aí. É, É um Paula. pouquinho só. Oi? É Paula, né? Aqui diz que tem 8 pessoas aqui participando. Ai, você tá vendo mais gente do que eu. Tem 6 com a gente. 6, né? Deixa eu admitir todos eles aqui. Pronto. Já estou. Aê! Isso. Tá? E aí os Então vamos microfones lá. você gerencia. Eu só vou colocar eles no mudo aqui para a gente continuar o bate-papo e a gente falando aqui sobre a questão Tá, deixa eu só dar um do recado então. laranja, tá? E as propriedades cromoterapêuticas e aromaterapêuticas, tá? Boa noite, Luiz Guilherme. Boa noite, Paula Sato. Vocês que estão chegando agora. A gente está deixando sem vídeo por causa da gravação, tá bom? Para não ter problemas de direito de imagem depois, ok? Tá? Aí, quando vocês É. tiverem pergunta, pode colocar no chat, que daí a gente abre o microfone, tá bom? E a gente, se possível, deixar para o final, se tiver que interromper, né? Sim, sim. Tá bom? Tá? Então, Bora lá. continuando, gente, olha a importância da nossa época, esse momento atual, as notícias que nós estamos nos alimentando, que estão enfraquecendo o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e, por consequência, o corpo somático, que é esse corpo biológico que vocês estão olhando aqui. Isso aqui é só o resultado de tudo. Então, se eu desejo ter um corpo saudável, eu preciso cuidar primeiro dos meus pensamentos e sentimentos.
A cromoterapia, a aromaterapia, que é o que a gente está falando aqui hoje, principalmente na cor laranja, que pega em cheio a questão dos pulmões, e outro protocolo muito interessante para trabalhar a síndrome do pânico. Eu estava até falando aqui com a Grazi, né? A gente nunca atendeu tanta gente que está presa no pânico, mas a pessoa está se alimentando continuamente de notícias. Uma coisa é a gente está informado e a gente já sabe como se precaver. Outra coisa é você se alimentar disso continuamente. Então você vai criar as condições físicas para que você se conecte com um resfriado, uma gripe ou qualquer outra coisa. Tá? Então eu apresentei aqui uma tabela, tá? Que é exatamente a escala das emoções. Que emoção eu estou escolhendo para viver? Se eu desejo escolher a tristeza ou se eu desejo olhar para isso tudo hoje e, peraí, um pouquinho, hoje eu vou cuidar um pouco mais de mim, das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu não vou entrar tanto nisso. E olha só, que interessante, eu abri na página aqui e veio síndrome do pânico. Sim. Aplicar luz laranja 15 minutos para dissolver essa frequência, a frequência do pânico, gente. Nós não somos o dono do pânico, nós nos conectamos com o pânico. E a gente pode trocar essa energia. Essa é a nossa proposta aqui, tanto a minha quanto a da Denise. É apresentar que existe o quê? Terapias, técnicas, mas, sobretudo, existe a nossa consciência. Isso é um exercício diário para todos nós, nesse momento global, vamos dizer assim, que está nos convidando a olhar mais para esses sentimentos e pensamentos que a gente está nutrindo, tá? Falando um pouquinho do aspecto ainda do laranja, para a gente já entrar no amarelo, tá, Denise? A questão na cromoterapia, para a gente trabalhar a parte biológica, é ótimo, tá? Existem também as questões psíquicas e as questões emocionais. Então, quando a gente está falando da ação de uma cor na nossa vida, será que se eu usar uma camiseta laranja, isso é uma pergunta que faz para nós, né, que somos cromoterapeutas, será que se eu usar uma camiseta laranja, eu vou estar melhor, assim, eu consigo cuidar do meu pulmão? Não, não tem nada a ver, tá? Porque a questão do laranja no nosso campo visual, ela tem a ver com o quê? Com uma ação, eu vou até colocar aqui, uma ação indireta sobre nós. Então, quando você está vendo a cor laranja, você se sente o quê? Um pouquinho mais corajoso, ela vai estimular esse aspecto emocional em você. Mas isso não é milagroso, isso é um aspecto indireto. Se você ficar num ambiente com as paredes laranja, isso vai te ajudar? Indiretamente, sim, mas isso é um aspecto que psíquico, tá? Depois que você sair daquele ambiente, isso já não vai ter mais ação sobre você, tá? Então, existem questões emocionais e questões psíquicas. Deixa eu só colocar aqui, só mudar o fundo. Você vai colocar mais slide agora? Trocou as camisetas. Eu pus meu armário aqui. Tô brincando. Tá? Isso aqui, gente, quando você usa uma roupa laranja, isso é apenas psíquico. Tá? Você não está tratando o seu corpo, você não tá. Mas é interessante, porque a escolha que a gente faz de uma cor, ela tem influência, sim, no nosso dia. Né? Eu acho que até a gente escolhe as cores que vai usar de acordo com o que a gente está precisando, né? Isso aqui é interessante. A água solarizada, ela tem um aspecto terapêutico. Então, se você for usar, esse aqui é amarelo, tá? Mas se você usar a água solarizada no seu dia a dia, por exemplo, o laranja, você que está desejando criar na sua vida ousadia, ativar a coragem em você, você pode tomar água solarizada, laranja, que nada mais é do que uma garrafa de vidro, que pode ser já diretamente com a cor laranja. Você vai pôr a água filtrada aqui e vai deixar de manhã, pegando a luz do sol. Ou simplesmente, se você deixar na janela, ela já vai mudar as propriedades da água para ativar o quê? O laranja como
como ativador disso que eu acabei de falar, né? Da coragem, da ousadia, da criatividade. Então, depois, nos outros dias, a gente vai falar dos outros Falando pedaços, nessa do azul, coragem, né? Verde. deixa eu só levantar aqui, ó, bergamota atua direto na autoestima, tá? Muito bom. Porque essas questões de coragem, assim, quando a pessoa tá triste, que ela tá toda acabrunhada, não sei o quê, é difícil ela falar assim, eu vou fazer, vou conseguir, né? Porque ela tá lá para baixo mesmo. Então, nesse sentido de levantar o astral, qualquer um das essências laranja, né? Ela vai funcionar. E elas têm poucas diferenças entre uma e outra, né? Você vai passar para o amarelo ou eu posso falar uma coisa do... Eu já, da minha parte, o laranja, eu Tá. já Tá, então terminei. faz assim, ó, vai para o amarelo, porque depois eu vou abrir meus slides, aí eu falo dos dois juntos, Tá. Então tá? Porque daí eu vou eu fazer volto aqui. para host e aí eu falo dos dois. Você quer falar mais alguma coisa do laranja? Não, não, Essas depois eu junto tudo. propriedades? Ok, então. Depois eu Então junto tudo. eu vou compartilhar aqui a parte do amarelo. Então vamos mudar a frequência aqui, tá? Só um minutinho. Tá. Já abriu para vocês? Tá preto ainda, ó. Tá. Veja aí. Preto ainda, mas já vai abrir. Engraçado, o que aconteceu? O que eu estou dizendo, gente, a gente tem Abriu aí já. que estar muito consciente de tudo que a gente está escolhendo em termos de pensamentos e emoções. É disso que a gente está falando no fundo aqui, tá? Abriu? Já abriu já, Abriu? Denise? Abriu? Sim, sim. Tá. Então, vou falar um pouquinho da frequência do amarelo. O amarelo é uma cor quente, tá? Ela tem uma frequência ainda dentro dos... são as chamadas cores excitantes, né? As cores estimulantes. Então, a gente tem nesse grupo o vermelho, o laranja e o amarelo. O amarelo é a cor mais clara desse espectro, né? Então, olha só. Simboliza o sol e significa o poder divino, a iluminação e a imortalidade. Ele é a cor predominante no período da manhã, por isso é responsável pelo estímulo mental e estado de alerta. Ele estimula a criatividade, ele representa a energia formada pela natureza cósmica, que tudo revitaliza e reproduz. É a mistura da energia do vermelho com o verde. Por isso tem a metade da força estimulante do vermelho e a metade da capacidade regenerativa do verde. Interessante isso, né? A gente vai vendo o poder da cor. Favorece a clareza mental e a formulação do raciocínio lógico e coerência. Quer falar agora já de um aroma com relação a essa questão da clareza e criatividade? Nossa, a clareza mental é o limão siciliano fácil, tá? Não ele ingerido, né? Assim, ele ingerido, ele tem propriedades adstringentes, ele limpa o fígado, ele limpa a gordura interna, né, do corpo, ele equilibra o pH, é maravilhoso. Mas para trazer clareza, você colocar ele no difusor ou você inalar num colar aromático, né, de alguma outra forma, ele abre. Inclusive, essa clareza que ele proporciona, ela é grupal, assim, né? Porque você pode colocar um difusor num ambiente de trabalho e ele vai fazer com que as pessoas fiquem mais propensas a trabalhar em grupo com harmonia. Ajuda o trabalho em grupo, ajuda a colaboração, entende? Porque um pouco da falta de clareza do nosso medo de o outro vai ficar melhor que eu, vai parecer mais do que eu e não sei o quê. Essas pequenas competições, ou grandes, né, em algumas vezes, essas competições entre as pessoas. E quanto mais a gente se ilumina, né, quanto mais a gente evolui espiritualmente, a gente percebe que cada um tem o seu lugar no mundo. Você não precisa ficar morrendo de medo do vizinho pegar o seu lugar, né? Se você vibrar no medo, você vai pegar a escala do Hawkins aí, você vai estar lá embaixo na escala. Você está vibrando em 100 Hz. Exatamente. Você está vibrando em 100 Hz, certo? Não é 100? O medo? Medo, 100 Hz, é uma vibração muito baixa.
Ainda é melhor que a tristeza, que é 75, mas é uma porcaria, É, vamos combinar? Para vocês sim. terem uma noção, a média da população inteira do planeta é 200 Hz. 200 Então, Hz, é isso mesmo. sim, a Uhum. média da população toda, quer dizer, tem gente muito bem, gente muito mal, né? Mas, então, o limão, ele ajuda muito nessa clareza, ele traz isso. E é só fazer assim, ó como é barato, você faz assim e Pronto, já e pronto. coloca a pessoa numa condição de Sim, clareza, sim, de sabedoria, ela consegue focar, ela sim. consegue. Olha Quando só você que vai interessante. usar dessa forma, se você não vai tirar nada do vidrinho, que é o jeito mais barato, 30 segundos, tá? 30 30 segundos segundos de aqui. inspiração. Sim, inspirando direto do vidrinho, ou você coloca na sua garrafinha com água, né? Que aí cada vez que você tomar a sua água, você vai estar sentindo esse aroma. A única, o único cuidado com água e óleo essencial é que porcelana ou vidro. Você não usa garrafa Ok. plástica, tá? Se você Nem na deixar cromoterapia a gente usa. porcelana ou vidro, porque senão ele corrói as paredes do plástico, né? Ele Ah, vai, uhum. é muito forte, vai corroer, não vai ser uma coisa bacana, né? Ok. Interessante. Então a gente até pode associar esse poder da aromaterapia, você Uhum. fazendo o exercício da respiração da cor amarela. Então Sim, você pode inspirar o limão e você sim, projetar para você assim, a cor amarela, sim, né? Exatamente. Porque esse poder mental ele vai potencializar e quando você soltar o ar, você solta o quê? Fuligem preta. Imagina que está saindo da sua boca a fuligem preta, tudo que não serve para você, tudo que não está te trazendo clareza, todo esse lixo de informação. Então você inspira clareza e libera o lixo. uhum. Tá? Isso é muito bacana. Então, ok, vamos lá. É a cor da alegria e do bom humor. Você quer falar aí de uma propriedade de alegria e bom humor? Bom, alegria a gente associa mais aos laranjas, tá? Os laranjas, ok. Mas aí dos O laranjas, alecrim, o alecrim o associa? ale- Ó, eu trouxe até aqui mesmo. Ó, quem é, eu trouxe aqui para participar aqui da live aqui? Meu alecrim aqui, ó. Tá participando aqui. alecrim é muito bom também, mas eu tô reservando ele para os verdes, Tá. tá? A do Terra tem uma sinergia que chama Elevation, né? Que ele trabalha, essa sinergia trabalha essa questão. Ela tem uma sinergia com o laranja e com o amarelo, tá? Ele traz esse fortalecimento e esse nome de elevação é justamente porque ele traz essa potência da alegria. Porque a alegria, na Tá. realidade, né, Ale, ela não é um estado dependente das condições externas. A Sim. felicidade, sim, eu estou feliz porque você está aqui comigo, eu estou feliz porque eu ganhei um presente, eu estou feliz porque eu consegui alguma coisa. Mas a alegria, ela é uma qualidade do ser, ela é Sim. uma Ela é qualidade inerente. divina. É. Precisa ser ativada, né? Precisa ser Então, ativada. ela Muitas já vezes a gente existe esquece na que tem isso. gente, é só dar vazão É, para ela. E é, ela não depende de eu ter ou não ter alguma coisa. é. Não dependo do Pessoas, externo para isso. tem gente que é alegre, ponto. Né? E aí, a quem acha que não é alegre, tem que buscar isso dentro de si. E essas frequências, sejam elas através da cor ou através do aroma, elas vão trazer essa memória dessa alegria que existe dentro da pessoa. Muito bom. Muito bom. A É, gente precisa ativar isso com mais frequência, né? Alegria na todo nossa vida. dia, não é? Exatamente. Então vamos lá, só para continuar. A sua ação é dirigida principalmente para fortalecimento do corpo humano e funciona como um revitalizador e estimulante dos campos dos nervos e musculares também. Tem uma ação um pouco parecida com laranja aqui nesse aspecto, tá? Uhum, Que mais? é parecido mesmo. Você pode me interromper a qualquer momento, tá? Então, indicada para processos de ressignificação, principalmente no que diz respeito a fechamento de ciclos, e a pessoa precisa buscar novos caminhos.
Fantástico isso. Fechamento de ciclos, né? Fechamento de ciclos. A sua propriedade expansiva torna a mente mais clara e lógica, desenvolvendo a racionalidade e deixando o indivíduo aberto para novas ideias e interesses. Então, abrindo espaço na nossa mente, né? Porque carregado de lixo não dá para ter novas ideias. Não, você fica repetindo, né? As mesmas coisas, né? Exato. Absorvido no mundo das ideias, o amarelo dispõe de uma mente sutil e de agudo discernimento que se avizinha do profético, devido à sua sensibilidade às impressões. Por isso é capaz de tanto estimular como de restaurar as células debilitadas. Então, a gente está falando de célula debilitada e alegria. Então, se você está vibrando na tristeza ou num estado de medo, o que você está criando nas suas células é a condição realmente da pré-doença. As suas células não vão vibrar, não vibrando na alegria por conta das suas emoções e pensamentos, pronto, já criou as condições para elas ficarem doentes. Então, está tudo ligado, né? Não tem como desconectar essa parte biológica da parte das emoções. A sua ação é dirigida principalmente para fortalecimento do corpo humano e funciona como revitalizador estimulante dos campos de nervos e musculares. Eu acho que isso aqui está repetido, viu? Favorece a expressão da personalidade, ampliando horizontes, tornando a vida mais empolgante e divertida. E é a cor que desenvolve a sabedoria e o esclarecimento. Essa cor é chave para isso, né? O amarelo, se você precisa ter a ativação disso, respira o amarelo, cheira o limão, e pronto, gente. A gente começa a mudar toda essa energia em um segundo. E você sabe que nesse sentido aí do que você está colocando, o capim-limão, ele é usado até para tratamento de câncer, né? Justamente porque tem essa propriedade regenerativa também. Assim como o alecrim, tá? Que você estava levantando aí. Sim. O seu raminho de benzimento. É verdade. Então vamos lá, agora eu vou falar da aplicação da cromoterapia. Fortificante ativador dos nervos, músculos e tecidos, sendo um raio construtor dos nervos por ativar a produção do fósforo. Aumenta a atividade intelectual, ajudando o cérebro, já que é a carótida para a secreção cérebro espinhal. Tônico, aumento da atividade funcional do sistema nervoso motor, por revitalizar e estimular os campos nervosos e musculares. Olha quanta coisa entra, né? Construtor de nervos, exerce influência no sistema nervoso simpático e parasimpático, aumentando a atividade funcional do sistema nervoso motor pela ação do fósforo. Desintegrador moderado de cálculos e formações arenosas, sendo menos potente e menos quente que o laranja. Tá? Então, na questão de amolecer cálculos, pedras, tumores, cistos, o laranja é mais eficiente que o amarelo. Tá? Ele tem ação mais contundente. Mais um pouquinho, fortalece os ossos, ajudando tanto na eliminação como no acúmulo de cálcio nos ossos. Representa energia auxiliar para os ossos do esqueleto, para a fraqueza física, contribuindo na dos problemas ligados à ossatura óssea e no tratamento do raquitismo. Ativa a circulação do pensamento e a assimilação da memória, por ser um raio condutor de correntes magnéticas positivas, proporcionando o autocontrole. É muita informação, né, gente? Precisa estudar isso aqui. É muita coisa. Ele ativa o aparelho digestivo, né? Ele ativa o aparelho digestivo, estimulando o funcionamento do pâncreas, fígado e vesícula biliar. Estimulando a produção da bilis, age como catártico, causando diarreia pelo estímulo do fluxo biliar. Antieumíntico, associa parasitas intestinais. Tem alguma coisa aí na aromaterapia a ver com isso? Olha, para você ajudar o intestino, eu volto um pouquinho na laranja, tá? Ajuda bastante o intestino. E o limão siciliano, ele serve para matar até parasitas intestinais. Porque ele equilibra internamente a flora e o pH. Então,
pode, dependendo do desequilíbrio, né? Se não for um desequilíbrio muito grande, que precisa de um remédio potente, ele consegue equilibrar só com óleo essencial. Você consegue atuar no seu organismo para que a sua flora volte a ficar saudável. Porque você sabe que todos nós temos de 2 a 4 quilos de seres microscópicos que vivem dentro do nosso corpo e que ajudam na digestão e na absorção dos nutrientes, né? Certo. Então, quando a gente tem algum problema de diarreia, essas coisas assim, muitas vezes o tipo, né, de um ou de outro, alguma dessas populações do intestino, elas entram em desequilíbrio, cresce de mais uma em detrimento de outra. E aí, para voltar ao equilíbrio, se a pessoa faz uso contínuo do limão siciliano na água, né, pelo menos 1, 2 gotas por dia, ela vai manter esse equilíbrio de forma natural. Vai ser muito mais difícil entrar numa diarreia. E se entrar numa virose, né, digamos assim, que nem sempre é com diarreia que acontece. E se acontecer de entrar, você volta ao equilíbrio mais facilmente. Você pode também usar para esses processos, como eu falei, a laranja, fazendo massagens no intestino. O legal da aromaterapia, que é uma coisa que acho bem bacana comentar, por exemplo, você tem intestino preso, por exemplo, aí você vai usar laranja doce, né? Você tem várias formas de usar, né? Você pode ingerir ou você pode colocar num creme massageador, num óleo de coco, alguma coisa assim, e fazer massagem no órgão. Pelo lado de fora da pele, ele vai atuar dentro daquele órgão. Então, quando você está com o estômago meio embrulhado, que você quer dar uma arrumada nisso, você pode ingerir uma gotinha de limão ou de hortelã-pimenta, ou você pode pôr essa gotinha na sua mão e só passar aqui na altura do estômago. Aí você fala, Tudo na nossa, mas... simplicidade, né? Sim, tá do lado de fora. Mas assim, tem muita gente que não gosta de ingerir óleo essencial, né? E existem 2 escolas originais, assim, de estudo de óleo essencial, que é a francesa e a inglesa. Então, pela escola francesa, você pode ingerir tudo que você quiser. Lógico que os de árvore não, né? Como eu comentei na primeira live. Mas vários óleos que são possíveis de você tomar, você poderia. Já em inglês, acha que a gente não tem que beber nada. Tem que ser só uso tópico, aromático e acabou, né? Então, são formas de trabalhar diferente. Agora, quem está trabalhando com a escola inglesa não está tendo resultado? Tá, está tendo resultado também. Entendeu? Então, você não precisa ingerir se você não quiser. Você atua pelo lado de fora do corpo e a frequência daquela energia vai entrar e vai catalisar aquele órgão que está precisando daquela informação. Né? Certo. Eu acho muito bacana. Mais uma vez, você falou a palavra-chave, frequência. Nós somos seres frequenciais, vibracionais. Sim. Nós vibramos. O corpo biológico é o resultado de tudo isso. Nós estamos encarnados aqui. Mas nós não somos isso. Nós temos um campo emocional, nós temos um campo mental, nós temos várias outras camadas que já foi estudado, né? Aliás, isso é estudado já há muito tempo, né? A gente fala sobre isso. Isso aqui é o resultado, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vai lá. Você tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Não, agora segue, depois eu volto. Isso, pode seguir. Tá. Então, seguindo aqui na parte da aplicação, então, em alguns casos, tem a função analgésica, por produzir efeitos alcalinos que fortalecem os nervos sem ser adstringente, produzindo alegria que funciona como sedativo e analgésico. Ele ativa o sistema linfático e purifica a corrente sanguínea, aumentando a atividade funcional das glândulas e proporcionando controle imunológico. Ele é um restaurador das células debilitadas, por ser uma mistura dos raios vermelhos e verdes. Então, o amarelo tem a metade da força estimulante do vermelho e a metade da força recuperativa do verde. É um excelente cicatrizante para a pele. Aliás, vou fazer até uma interrupção aqui. Quando a gente trabalha na cromoterapia para a pele, o amarelo é a cor-chave. Ah, é? Legal. É um protocolo de estética para a cromoterapia. Eu tenho esse protocolo de trabalhar bacana. A questão da pele, da regeneração com amarelo, tá?
bem Uhum. específico para isso. Bom. Tá? Então, isso tem tudo a ver. O amarelo e pele tem tudo a ver. Ele provoca sensível aumento da pressão arterial, da pulsação e da respiração. É uma cor morna, já que está posicionada no espectro solar entre os efeitos das cores quentes e o início das cores frias. Só que tem que ter alguns cuidados aqui, né? Ele não deve ser aplicado no caso de febres, inflamação Uhum. aguda, estados de excitação mental. Se você chegar com uma lanterna amarela e a pessoa tem insônia, é aí que ela não vai dormir mesmo, tá? É porque é Aí você tem que estimulante, vir, né? vai estimular, é uma cor. É. Ó, vermelho, laranja e amarelo, para quem tem insônia, não serve, Sim, tá? mas não Então deve tem que nem ser. pintar o quarto dessas cores, né? Tem que, exatamente. Aí vai afetar a questão psicológica, né? É, Entra não. naquilo que a gente falou, tá? Então aqui, estados de alcoolismo também, por se Sim. tratar de uma cor de fortalecimento. Se a pessoa está Uhum. bebendo, você vai com o amarelo, vai fixar ainda mais ainda essa vontade Sim, nela. sim. Bom, é isso, sobre questão de cuidados, tá? Deixa eu ver se tem aplicação prática aqui do amarelo. Eu tinha marcado alguma coisa aqui. Ó, por exemplo, manchas na pele. Aplicar luz amarela por 5 minutos, o Hum, verde por 2 minutos e o azul por 5 minutos. olha Tá? só. Vai com verde e azul É, também. exatamente. Aí depois a gente vai falar nas próximas lives sobre eles. Mas tudo se complementa aqui na cromoterapia. Deixa eu Sim. ver. Um furúnculo. Aplicar luz amarela por 5 minutos, o verde por 3 minutos e o azul por 5 minutos. Mais uma. Vamos ver se eu acho. São 287 protocolos, gente. Ó, Tá tudo estômago. nesse livro que você falou? Tá nesse livro aqui. Esse Puxa, que aqui bacana. é a base dos meus protocolos. Então, assim, no estômago, aplicar luz amarela por 5 minutos e Uhum. tomar água solarizada azul. Sim. Vamos ver se eu acho mais um interessante aqui. Porque tem questões físicas e emocionais. Então, eu estou Uhum. fazendo um mix aqui, tá? Aqui o colesterol seria aplicar luz laranja. A gente tem que Uhum. voltar para a situação anterior aqui, né? O É, laranja já tem mais a o ver com isso. colesterol, a gente usa o capim-limão e o limão siciliano para trabalhar. É mais contundente, né? É, vai direto. Tá bom. Inclusive ajuda triglicérides também a reduzir, né? Aqui, acne, né? Cravo e espinha. Aplicar luz amarela por minutos, o verde por 2 minutos e o azul por 2 minutos, tá? Então, assim, eu falei rapidamente para não deixar essa live muito comprida, porque tem as questões emocionais, mas a Uhum. gente já falou um pouco sobre isso. E eu vou até dar um stop share aqui, É, né? para a gente Eu voltar, eu vou voltar para para a roxo, tá? gente, tá, para ver se a questão de abrir aqui para as pessoas, para todo mundo, se alguém quer fazer alguma pergunta, se você também Alguém tem deseja pergunta, gente? complementar. Deixa eu ver. Unmute all. Quer abrir já a partir desse momento aqui? Bom, eu liberei os microfones aqui. Na realidade, se ninguém tiver uma pergunta de bate-pronto, eu queria mostrar um material, quer ver? Mostra, Queria mostrar mostra um então. material que eu preparei, que está aqui. Isso, você tinha feito isso também, é Isso, importante. aqui, ó. Peraí, chegou. Ó, isso daqui é uma coisa bem simples, mas acho muito fundamental a gente saber. Ó, em 22 segundos, as moléculas do óleo essencial chegam ao cérebro. É só você cheirar, em 22 segundos, você já sofre a ação daquela frequência no seu cérebro. No sangue, elas levam 2 minutos. E em cada célula do corpo, 20 minutos. Assim, é Que mais rápido interessante. que analgésico, Que tá? interessante. É muito mais rápido que analgésico. Por que isso? Depende um pouco da velocidade do que a pessoa, como ela está acostumada a trabalhar com o olfato dela. Porque a gente tem no nariz aqui as células receptoras do olfato. E elas trabalham como chave e fechadura. Tem um encaixe certinho para cada tipo de cheiro
né? Que a gente recebe do ambiente. Se a gente está acostumado a usar muito perfume sintético, né? Essências sintéticas, cheirinho que vem de tudo que é lugar. Por exemplo, você abre um pacote de salgadinho. O que tem de natural naquele cheiro? Não tem nada. Você compra um perfume Paco Rabanne, não é natural a essência, né? Você paga caro, mas não é natural. Então, isso vai fazendo um certo entupimento nos nossos receptores, tá? Conforme você vai parando de usar essas coisas sintéticas, você vai liberando o seu corpo para receber mais rapidamente, com mais facilidade, os óleos, né? Mas a ação deles no corpo é extremamente rápida, é super bacana isso. Por isso que o efeito é rápido. Outro dia, realmente, eu comi alguma coisa que não me fez muito bem. Eu peguei uma sinergia que a doTERRA tem para o estômago, que tem várias coisas, inclusive o anis estrelado, que eu adoro. Só coloquei aqui na altura do estômago e deixei. Uma gota, eu deixei a mão um pouquinho assim em cima, só para esquentar. Não deu 5 minutos, eu estava ótima, eu já estava querendo até sobremesa já. Mas é impressionante Tudo a na rapidez. simplicidade, né? Tudo na Tudo na simplicidade, né, gente? assim, Tudo isso na o que eu simplicidade. acho legal assim, é natural. Tem efeitos colaterais? Tem. E são todos positivos. Então, se eu pego o anis estrelado para curar meu estômago, por exemplo, que é uma coisa física, o efeito colateral que eu tenho, qual que é? É bem-estar, é saúde, é elevação da minha frequência, é conexão com a espiritualidade. O que tem de mal nisso, né? É diferente de um remédio que tem efeitos colaterais que nem sempre são bacanas para gente, né? E aí outra E coisa que eu queria... você percebe, só complementando isso que você está falando, no caso da cromoterapia, quando existe um excesso de receber luz, o corpo não recebe. Ele O corpo bloqueia, tem né? o corpo tem a inteligência de Ele tem. diluir, ele dilui aquilo que não faz bem para ele, né? Mas Uhum. a questão da medicina, isso já muda um pouquinho, porque os metais pesados, pesticidas, e outras substâncias, elas acabam ficando no corpo, comprometendo a Sim. estrutura. Por isso que também causa outros tipos de doença, mas não é aqui o cenário que eu vou falar hoje. Né? Mas É. continue, por favor. E aqui eu queria trazer essa tabela aqui para vocês terem uma noção. Por que uma gotinha de óleo essencial é tão potente? Olha só, para fazer um frasquinho deste tamanho aqui, que é 15 ml, tá? Nem é o padrão nacional. O padrão nacional é de 10 ml. A doTERRA faz 15 ml. De lavanda, você precisa de 13,6 quilos da flor da lavanda. Uau! São 13 quilos para montar um frasquinho desse aqui, tá? No caso do limão siciliano, que foi tema de hoje, são 45 limões para fazer um frasco. O óleo essencial, ele sai da casca, não é da polpa do limão. E a melissa, que é uma folha que também se assemelha ao alecrim, hortelã-pimenta, né, que é uma folha que vai ser esmagada, são 453 quilos para fazer 15 frascos. Dá mais ou menos 30 Nossa. quilos por frasco. Gente. 30 quilos é 3 vezes do tanto da lavanda, da quantidade da lavanda. Então, Haja folha, né? quando você pega uma gota de hortelã-pimenta, ela equivale a 28 xícaras de chá. Aí você coloca aquilo na sua boca e bebe, tá tudo certo, porque você tem hortelã-pimenta para um mês ali. Né? Realmente, por isso que é bom tomar cuidado e começar sempre com pouco, tá? Nunca exagerar. Uhum. Aí das laranjas, eu vou passar rapidamente aqui os óleos puros que a gente comentou, laranja doce, tangerina, bergamota. E eu trouxe aqui duas sinergias que só tem na doTERRA, que cada fábrica tem as suas sinergias próprias, né? Então, são diferentes. O Citrus Bliss, ele é um aglomerado de cítricos. Ele é o laranja alaranjado mesmo, né? Então, você tem bergamota, clementine, que é um tipo de mexerica, toranja, limão siciliano, que é amarelinho, a mandarina, tangerina, baunilha, olha só, que é raríssima, a baunilha é um óleo essencial super caro, e a laranja lima ou laranja selvagem, né?
Então, se você está na dúvida em qual laranja você vai pôr na sua vida, não se preocupa, compra o Citrus Bliss, que você está super bem na fita. Você vai ter um pouco de cada um. E o que acontece com as sinergias é que o seu corpo vai puxar mais do que ele precisa. Você vai inalar aquela mistura e de cada um deles ele vai tirar o que ele precisa. Entendeu? Isso para colocar no difusor é uma maravilha. E sempre que for colocar na pele, diluir para não agredir a pele, porque são muitos cítricos concentrados, tá? E a do Terra tem uma sinergia que chama Smart Sassy, que em inglês é o Slim Sassy, e a Anvisa não deixou, que é para emagrecimento. Tá? Então, ele tem a toranja, limão siciliano, gengibre, canela e o hortelã-pimenta. O gengibre e a canela, eles são termogênicos, eles aceleram o metabolismo, eles ajudam a queima das gorduras. Ele pode ser usado também tobando, que ele vai ajudar na diluição das gorduras internamente, inalando para trazer saciedade, e o grapefruit sozinho já traz essa sensação de saciedade para sair daquela neura da fome, tá? Fome fora de hora, principalmente, né? E você também pode usar ele na massagem. Ajuda a dissolver celulite, ajuda a dissolver gordura localizada. Então, você mistura com o seu óleo de massagem e passa na pele e ele vai ajudar a fazer esse trabalho também. Tá? Muito Esse bacana. também só tem na doTERRA. Aqui eu Muito falo bacana. um pouquinho, né, das características dos principais. Eu peguei aqui do amarelo, né, o limão. Então, olha, ele trabalha rins, ele trabalha, serve para misturar no shampoo, para cabelo. Bom, deixa eu ler na ordem, vai, porque eu gosto de ler bagunçado. Ele desinfeta, ajuda na desinteria, né? Quando a pessoa tem que recompor a flora intestinal, que a gente estava falando, ajuda a diluir pedras na vesícula, gota, limpeza das gengivas, você pode pôr na água uma gotinha e deixar a sua escova lá, mergulhada um pouquinho, que vai matar os germes e as bactérias. Também pode usar outros óleos para isso, né? Inflamação de garganta, pedra nos rins, olha como ele dissolve as coisas também. Ressaca, né? Ressaca não é para você, viu, Alexandre? Por favor. Tosse, Não. cabelo oleoso, serve para usar como detergente, então a gente pode misturar ele na água em vez de usar detergentes químicos. E manchas também, para tirar manchas de caneta. O limão ele é muito versátil. O capim-limão é tanta coisa. Será que eu vou ler isso aqui? Articulações, dor muscular, repelente de insetos, poluição do ar, bactérias, síndrome do túnel do carpo, colesterol, cólica, cistite, edema, infecção de bexiga, pulgas, gastrite, doença de Grave, que eu não sei o que é isso, Hashimoto, hérnia, melhora a visão, intolerância à lactose, serve para drenagem linfática, de novo, para usar na massagem, fadiga mental, distrofia muscular, paralisia, purificação, entorses, quando você dá umas batidas, varizes, estiramento, feridas, circulação e digestão. Ele pode ser misturado com outras, né, essências, com outros óleos essenciais. Pode usar na massagem. É muito bacana isso daqui. Lemongrass é um dos meus preferidos. Eu não gosto de tomar ele na água, não. Eu acho ele muito forte. Mas para colocar... Deixa eu dar um stop share aqui. Para colocar ele em misturas, em outras sinergias, ele é fantástico. E o aroma dele é maravilhoso. Dá para colocar no difusor também. Você viu que isso que você apresentou tem um mix entre as propriedades dessas frutas, né, no caso do limão, com as frequências exatamente do amarelo e do laranja. Sim, porque muitas vezes você já percebeu que às vezes aquela vontade de comer uma cenoura, né, às vezes não dá vontade de comer uma determinada fruta, uma determinada verdura. Na verdade, por quê? Porque o inconsciente do seu corpo, ele está necessitando daquela frequência para curar alguma coisa nele. Então, às vezes, aquele dia, nossa, me deu uma vontade de tomar um suco de laranja. Você vai fazer de tudo para tomar um suco de laranja, porque ele está demandando a frequência daquela cor. Mas isso é uma coisa do inconsciente. Muitas vezes a gente coloca uma frequência que não faz muito bem para o corpo. Então a gente não está muito congruente com essas verdades. Por isso que a gente precisa sempre estar estudando,
mas sempre na simplicidade, sabe, Denise? Eu creio É. que a cromoterapia e a aromaterapia têm essa proposta de trazer uma consciência diferente para o nosso Uhum. corpo, para as nossas emoções, porque tudo isso que a gente está falando é de corpo, Sim, emoção e mente, que sim. é Tudo assim que a gente interligado. funciona. Uhum. Está tudo interligado. Tudo Parabéns. interligado. Você Vamos quer ver abrir se para uma o pessoal tem participação coletiva? perguntas. Ó, eu já Abre. digitei. As pessoas estão com o microfone fechado, né? Estão? Sim. E precisa a gente tirar aqui. Deixa eu ver, colocar. De minha Não, eu parte, não eu já tenho como tirei. tirar. É, eu já tirei. Alguém quer fazer alguma pergunta? Luiz Guilherme Ramos de Almeida? Não. Abriu, fechou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, mesmo alguém não perguntando, a Tá. gente deixa, a gente fica à disposição aqui. Na semana que vem a gente vai fazer a live sobre o verde, tá? Sim. O verde, depois tem uma última, vamos falar do azul, do Azul e índigo e do roxo. violeta. É. Sim. Então, a gente vai deixar esse material armazenado, vai depois coloca à disposição do YouTube. Eu, como Uhum. cromoterapeuta, eu fico à disposição também. E a Denise também da parte dela aí, o que tiver de dúvida. Na verdade, a intenção de tudo isso aqui é trazer uma consciência sobre o que representa os benefícios que a gente pode obter com as técnicas que a gente nunca ouviu falar, Sim. tá? Sim. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode Quem é que ir. está falando? Então, Alexandre, a pergunta em relação à cromoterapia, você falou, né, das propriedades, muito bem, das cores e tudo mais, mas assim, para você ativar esses benefícios, você tem que necessariamente usar o protocolo nessa quantidade, conforme você exemplificou alguns deles? Gisela, na verdade, assim, esses protocolos, eles são importantes porque eles já foram medidos e utilizados. Então, quando a gente tem uma situação que a cromoterapia ela pode atuar, normalmente eu sigo ele sim, tá? Ah, tá Não bom. sei, Tá, não obrigada. sei se eu, não sei se eu respondi, tá? Ah, respondeu sim. A Heloísa disse que o microfone dela está quebrado e ela disse que chegou à conclusão que ela precisa de um arco-íris na vida dela. É, Só todas as todos cores. precisam. Todo mundo precisa. É muito bacana. É interessante que, por exemplo, eu não sei a história da aromaterapia, mas a cromoterapia ela foi muito utilizada desde da época dos faraós, no Egito Antigo, também na Índia, na Sim, China, dentro da cultura maia. As cores fazem muito parte do nosso dia a dia. Se esse mundo não sim, tivesse cores, ia ser um mundo muito sem graça. Mas quando a gente está falando de aspectos curativos, vamos dizer assim, as cores têm um papel muito interessante. Se a gente pudesse. Olha só, uma coisa que a gente usa, por exemplo, quando você entra num ambiente que tem as cores azul da parede, aquele ambiente já te proporciona um relaxamento. uhum, Né? Então, às vezes, até aqui nesse livro, ele fala muito até das questões das roupas que a gente escolhe, até para uma entrevista. Questões de sim, cores para os quartos, cores para a cozinha. Então, existe uma relação entre a nossa parte psíquica e o uso da cor. Uma cor indevida numa situação, ela pode prejudicar também. Tá? Ela pode trazer um malefício. Então, a gente tem que estudar é, isso um pouquinho também, né? Porque senão, às vezes, a gente está num ambiente que a gente acha, eu gosto tanto da cor tal, então vou pintar a casa inteira com aquela cor. Isso já pode trazer uma questão psicológica ao longo do tempo, a exposição com relação àquilo. Tá? Então, é interessante a gente estudar também as é, cores. Por exemplo, o uso do preto, que é uma coisa que se fala muito, né? O preto é uma cor negativa. Não é, as cores não tem essa questão do negativo. Porque, por exemplo, quando eu estou usando uma roupa preta, eu tenho que estar em mente o seguinte: o preto
ele é ausência de cor, tá? Mas ele, ao mesmo tempo, ele absorve. Então, por exemplo, se eu estou num estado de tristeza e eu uso o preto, ele vai intensificar essa emoção em mim, porque ele vai absorver mais. Então, para você usar uma cor preta, você tem que estar muito bem. Tá? Então, esse aspecto psicológico das cores, ele muitas vezes é fundamental e a gente não percebe que muitas vezes inconscientemente a gente está escolhendo uma cor. Você já percebeu que às vezes pessoas que estão em estado depressivo ou pré-suicidas, muitas vezes eles começam a escolher cores ou no tom preto ou marrom, que tem a ver com essa questão de absorção. E não existe nada de errado com essas cores. Mas a pessoa vai entrando já num estado que ela vai absorvendo cada vez mais disso. E se ela não vai escolher uma camiseta amarela, por exemplo, se ela estiver em depressão. Ela precisa sair disso. Se ela usar uma camiseta amarela, vai ajudar na questão psíquica dela. Porque o amarelo, quando ela se percebe no amarelo, ela já começa a ativar uma alegria, de certa forma, no inconsciente dela. Mas ela não vai escolher o amarelo. Difícil mesmo, né? A pessoa tá para baixo, ela fica só no negativo mesmo, né? Ela vai escolher um quarto escuro para ficar. Ela vai nem liga a luz, né? Então assim. E aí, se uma pessoa está deprimida, por exemplo, aí você, então eu vou colocar uma luz azul. Pronto, aí que a pessoa vai ficar pior, porque o azul ele vai trazer mais disso para ela. Aí teria que ativar o quê? Uma luz laranja, uma luz amarela. Tem que ser o contrário daquela sensação. Uma pessoa na ansiedade, você tem que trabalhar ela com azul para desacelerar ela. Você não vai colocar mais do amarelo nela, senão você vai acelerar mais. Tá? Então, realmente é uma ciência. É uma ciência que vale a pena, que a gente convida vocês para poder estudar um pouquinho, pelo menos a gente tentou trazer um pouquinho à luz do que representa isso na nossa vida. Alexandre, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Então, assim, de uma forma simples, se a gente quisesse beneficiar de uma forma, assim, digamos, leiga, o interessante seria utilizar a água para eu ter alguns água benefícios. Solarizada? A água solarizada. Sim. Com a cor, Sim, você só precisa ter a consciência de qual que é o sentimento que você deseja trabalhar, tá? Então, certo. Essa informação, ela é chave. Se você tiver alguma questão, você até pode depois me abordar. Existem, na verdade, até material gratuito no YouTube que alguns autores falam, a da água solarizada, vai ativar o quê? Né? Por exemplo, se eu estou usando água azul, se eu tenho uma questão de ansiedade, eu posso ir bebendo a água solarizada na garrafa azul. Ela vai me ajudar a ter um sono mais tranquilo, mais relaxante. Mas, por exemplo, se eu estou na ansiedade e começar a usar água solarizada amarela, eu vou ficar mais na insônia. Então, a gente precisa saber exatamente o que a gente precisa trabalhar, antes até de usar aquela garrafa, tá? Ale, tem uma pergunta da Heloísa aqui. Quando fui decorar o quarto do Pedro, do filho dela, uma amiga disse que não devia pintar o quarto todo de azul ou todo de verde para não atrair doenças. Aí ela pergunta se isso procede. Não vai atrair doença, tá? A questão é o seguinte, mais uma vez, é a parte psicológica. O que aquela área vai ativar na pessoa, na psique dela. Então, vamos olhar aqui. Eu tenho, até para a questão de quartos de bebê, vamos ver aqui. Eu tenho essa informação. Quarto do casal. Olha, quarto do casal, por exemplo. Quais são as cores indicadas? O azul, o verde, o rosa, o vermelho. Tá? Quarto do idoso. Vermelho. Tá? Mas o vermelho, vamos lá, gente. Às vezes uma parede vermelha vai ser estimulante. O vermelho é uma das cores que a gente tem que tomar mais cuidado na cromoterapia. Porque eu nunca colocaria no quarto, não. O vermelho em excesso, ele satura. Cansa, tá? Né? Ele satura, então tem que tomar cuidado. Ele diz o seguinte, detalhes do vermelho no ambiente, deixam mais picante ou usado, evitando que o relacionamento a dois se desgaste e caia na monotonia. Eu acho que assim, uma faixinha vermelha tá bom. Deixa eu ver a questão do quarto do Por isso que no hotel é tudo vermelho, né?
É. Ó, as cores indicadas aqui para quarto de criança. Deixa eu ver se tem quarto de bebê aqui. Peraí. Quarto de bebê tem sim. Rosa, azul, verde, amarelo ou branco. Tá? Então, os estímulos visuais das cores favorecem a interação do bebê com o ambiente. Brinquedos coloridos despertam interesse e aguçam o bebê quando ele estiver acordado. Tá? No quarto do bebê do sexo feminino, o tradicional rosa sugere ternura, afetividade e leve estímulo. Tá? O azul, culturalmente usado no quarto do menino, sugere serenidade, acolhimento e proporciona sono tranquilo, mas isso serve para ambos os sexos. Tá? Então, essa cor, no caso, é indicada principalmente para bebês agitados, independente do sexo. O azul pode ser usado nas paredes, nos objetos de decoração e também à luz do abajur. Então, se você não, você pode ter um quarto na luz branca e azul e à noite você acende uma lâmpada azul, já ajuda ele a dormir mais tranquilamente. E o verde, ele cria uma atmosfera agradável e naturalmente equilibrada tanto para o bebê quanto para a mãe, que frequenta regularmente o quarto. Tá? Mas não tem nada a ver com atrair doenças, né? Não tem. Não, isso não. Essa lâmpada azul no quarto das minhas filhas, eu usei por muito tempo. Muito tempo. Eu tinha um abajur com aquela lâmpada de bolinha azul. Nossa, foi muito tempo mesmo. Então é interessante, existe já então uma literatura que a gente pode estudar, experimentar na nossa vida também, até a escolha de roupas, o que a gente está escolhendo também. Mas eu acho interessante, tá, Denise, a gente estar bem consciente sobre que tipo de frequência a gente está se conectando regularmente. Sim, isso eu acho bem interessante. Tá? Prestar atenção. Tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Quem está aí? Eliane. A Heloísa perguntou. Deixa eu ver se a Heloísa mandou mais alguma coisa aqui. Não, tá ok. Luiz, Paula. Ok, então acho que a gente pode encerrar. Podemos, né? E agradecer a todos que participaram e nos escutaram. Sim. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo interesse no tema, né? A gente vai deixar gravado, vou fazer upload disso aqui lá no meu canal no YouTube. E o Alê também vai fazer. E se vocês tiverem dúvidas, pode mandar mensagem direto no canal mesmo, ou pode mandar no WhatsApp, né? Sim, a gente fica à disposição. O meu contato está no meu Insta, as outras meninas já têm meu contato, né? Pode mandar no WhatsApp, no direct, e a gente vai se falando e vai ajudando vocês aí a dissolver as dúvidas para poder usar melhor essas ferramentas. Muito ok? Bom. Gratidão. Muito Gratidão legal, todos, gente. Então. Olha, muito obrigada. Muito interessante essa iniciativa de vocês de juntar as duas coisas, né? A aromaterapia e a cromoterapia. Eu estou adorando essas lives, viu? Obrigada, legal, Gisela. Gratidão, então, por nos prestigiar aí e ser essa contribuição também com suas perguntas. Obrigada. Obrigada, Gisela. Até. Obrigada, Eliane. Obrigada, seu Luiz Guilherme. Obrigada, Heloísa. Paula. Isso. Se alguém quiser abrir a câmera para dar um oi com maquiagem ou sem maquiagem, também. Ó, isso aqui, gente, ó, uma lanterna de cromoterapia, tá? Depois, se quiserem mais informações também, a gente trabalha muito com isso. Animais, pessoas e tudo mais. Gui, você tá sem... ele entrou e saiu já. Tá certo. Tá bom, gente. Ficamos tá bom, felizes, Ale. então. Beleza? Tá então bom, a gente querida, vai encerrar. Tá? E aí a gente... Quarta-feira a gente faz nesse formato mesmo, Alexandre? Sim, pode ser. Tá bom. Se mudar alguma coisa, a gente avisa. Tá ótimo, então. A Paula tá agradecendo. Obrigada, Paula. Me chama lá no direct para a gente trocar ideia, se você quiser saber mais alguma coisa. Tá bom? Então tá jóia. A Paula pegou da metade, mas a gente vai subir no canal para poder... vai poder ver tudo. Uhum. É que a Paula perdeu laranja, mas aí ela vê a primeira parte depois. Sim, sim.
né? Depois eu mando o link para ela também. Beleza? Tá bom, gente. Gratidão aí pela paciência. Obrigada, gente. Tchau. Bom Obrigada a descanso para vocês. todos. Bom descanso.